A neve sobre a Floresta Nacional de Shoshone caía como uma cortina, espessa o suficiente para engolir faróis em oração. E em algum lugar além da última milha arada, Vaughn Halbrook jazia enterrado vivo, com os pulsos amarrados e a boca fechada com fita adesiva. Um chefão de Chicago de 37 anos, cujo dinheiro podia comprar silêncio, mas não podia comprar arar. Seus pulmões queimavam enquanto o frio se fechava, mais apertado ao redor dele, a cada respiração rasa. A quilômetros dali, na borda irregular de Cody, Wyoming, Talia Mercer lutava contra um tipo diferente de tempestade. Uma mãe solteira de 27 anos, contando notas amassadas em uma mesa de cozinha, amassada em um trailer com correntes de ar. Ouvindo o sono de sua filha de 6 anos, Juniper, se manter, enquanto avisos de atraso e velhos hematomas marcavam o tempo em sua cabeça. Ela não foi para a floresta por heroísmo. Ela foi porque seu mastim napolitano, Golias, parou de andar como um animal de estimação e começou a puxar como um aviso, levando-a para um silêncio branco onde o vento soava como se estivesse escondendo algo. Quando Thalia ouviu as batidas fracas sob a neve e viu uma mão romper a crosta de gelo, ela deveria ter corrido. Mas uma mãe que sobreviveu tanto tempo nem sempre tem o luxo do medo. Ela rasgou o monte de neve até que a fita, o sangue e a verdade se revelassem. E naquele segundo, os olhos de Vaughn se abriram, frios e calculistas, mesmo à beira da morte. Ele não implorou por misericórdia. Ele sussurrou um aviso que fez o estômago dela despencar. Não chame a polícia local. E assim, a mulher que só queria sua filha segura tornou-se a única pessoa entre um diabo enterrado e as pessoas que matariam para mantê-lo no subsolo. Se isso te prendeu, aperte o botão de curtir para apoiar a história. Compartilhe com alguém que ama reviravoltas sombrias e tensão lenta. E inscreva-se para mais episódios envolventes todos os dias. Agora, vamos entrar nesse silêncio branco e descobrir o que Talia faz a seguir. Logo depois que Vaughn sussurrou para não chamar a polícia local, Talia sentiu seu estômago despencar como se tivesse engolido um pedaço de gelo. Não porque ela tinha medo de morrer, mas porque ela tinha medo do que vivia por trás daquelas palavras. E ela não se permitiu ficar parada nem por mais um segundo. O vento gritava através dos troncos como metal raspando vidro. A neve açoitava seu rosto até seus olhos arderem. Mas Talia ainda caiu de joelhos, deslizou ambas as mãos sob os ombros de Vaughn e o arrastou para fora do buraco de neve com cada grama de força. A força que a mãe, curvada pela vida tantas vezes, ainda tinha sobrando. Golias não precisou de uma ordem. O cão se pressionou contra Vaughn como uma parede quente de carne, soltando respirações grossas e pesadas, usando seu próprio peso para bloquear o vento e manter o calor, enquanto Talia arrancava a lona fina de sua bolsa. A lona que servia apenas para cobrir coisas da chuva, agora se tornava a única coisa impedindo o frio de comer a pele de um homem. Um homem que estava prestes a ter sua respiração arrancada dele. Ela a enrolou ao redor dele. Puxou a coleira de Golias, amarrou uma ponta no canto da lona e prendeu-a ao cinto dela como se estivesse prendendo uma dívida. E cada vez que ela puxava, seus músculos gritavam com dor aguda. A neve era tão profunda que seus calcanhares afundavam. Mas ela continuou puxando, centímetro por centímetro. Puxando e ouvindo. Porque nos raros momentos em que o vento diminuía, ela ouvia algo distante. Talvez um motor, talvez apenas a imaginação de alguém que passou tempo demais se acostumando a ser vigiada. A estação florestal abandonada ela apareceu como uma massa negra e fraca contra o branco. A velha porta de madeira empenada, o vidro coberto de neblina. E Talia jogou o ombro contra ela com força. A madeira estalou e então cedeu. O cheiro de podridão úmida e frio armazenado há muito tempo correu para fora. Ela arrastou Vaughn para dentro. Colocou-o firme contra a parede, longe da corrente de ar. E imediatamente puxou Golias para se pressionar ao lado dele como um cobertor vivo. A respiração de Vaughn era rouca. Seus lábios estavam roxos, seus olhos semicerrados. Mas a maneira como ele tentava impedir seus dentes de bater fez Talia entender que ele estava lutando para não escorregar para a escuridão. E isso a deixou com raiva e com medo. Raiva de que alguém com tanto poder pudesse estar deitado ali como um homem sem nome. Medo de que, se ele morresse, ela carregaria essa morte pelo resto da vida. E se ele vivesse,
ela poderia ter que pagar por salvá-lo. Talia vasculhou seu casaco e pegou o telefone. A tela mostrava uma barra de sinal e depois desaparecia como uma piada cruel. Ela ficou perto da porta, ergueu o braço bem alto. Virou-se uma fração de cada vez para captar a recepção. Seus dedos estavam tão frios que era difícil apenas pressionar os números. Até que finalmente ela ouviu um toque zumbido fino e a voz do despachante rompeu em pedaços. Ela falou rápido, forçando sua voz a soar normal, como se estivesse relatando um escorregão e queda, dizendo que havia um homem com hipotermia grave na floresta que precisava de resgate médico imediatamente. E ela leu a localização da maneira mais segura que pôde, descrevendo-a perto da trilha e de uma grande árvore de referência. Ela absolutamente não mencionou a fita. Não mencionou as amarras. Não mencionou aquele aviso que ele acabara de lhe dar sobre a polícia local. Porque Thalia entendia que uma frase dita à pessoa errada poderia transformar uma chamada de salvamento em uma armadilha. Quando o despachante perguntou se havia sinais de agressão, ela engoliu em seco. Olhou para os pulsos de Von, ainda marcados com a impressão da restrição, e respondeu que não tinha certeza, que ela só o encontrou inconsciente e muito frio. Por favor, enviem resgate médico. Sua voz permaneceu tão calma que ela mal a reconheceu. Como se seu instinto materno tivesse mudado para outra configuração, onde cada sentimento era empurrado para o fundo para dar espaço à sobrevivência. A chamada caiu no meio porque o sinal estava fraco. Talia congelou por um instante, depois voltou para Von. Puxou a lona mais apertada. Colocou a mão no pescoço dele para sentir um pulso tão fraco quanto um fio, enquanto Golias levantava a cabeça e olhava para ela. Seus olhos escuros e pesados, como se ele soubesse que eles tinham acabado de entrar em uma história sem caminho de volta. E Thalia entendeu que a única coisa que ela podia fazer agora era manter Vaughn vivo tempo suficiente para o veículo de resgate chegar. E manter o segredo trancado o suficiente para que Juniper não tivesse a sombra das pessoas que o enterraram, seguindo tudo até o trailer onde ela e sua mãe viviam. Dentro da estação florestal fria como uma faca, Thalia entendeu que o tempo não era mais algo passando. Era algo drenando do corpo de Vaughn gota a gota como sangue. Então, ela se forçou a fazer o que mais odiava. Manter a calma como alguém que não tinha permissão para entrar em pânico. Ela puxou o colarinho do casaco com força. Enfiou o tecido seco extra ao redor do pescoço de Vaughn para cortar a corrente de ar. Então se curvou perto do rosto dele, não o chamando pelo nome porque ela ainda não tinha permissão para saber a verdade. Falando apenas em frases curtas e claras. Você consegue me ouvir? Olhe para mim. Você está dentro. Não durma. Você só tem que responder com uma palavra. E cada vez que ele respondia com um som rouco minúsculo, ela se agarrava a isso como se fosse a última corda restante. Thalia não tinha treinamento médico, mas ela tinha levado Juniper ao pronto-socorro vezes suficientes para lembrar os sinais aterrorizantes. Lábios roxos, pele fria e úmida, mãos tremendo fora de controle e, de repente, ficando moles. Então ela colocou 2 dedos no pulso de Von. Sentiu um pulso fraco e lento, e observou o peito dele subir com uma luta pesada, como se cada respiração tivesse que ser arrastada através de uma camada de gelo. Ela disse a Golias para se pressionar mais perto, não como um cão de guarda, mas como um aquecedor vivo. E então ela varreu a sala rapidamente com sua pequena lanterna, procurando por qualquer coisa que pudesse ajudar. Um cobertor velho e mofado, algumas tábuas podres, um rolo de corda velha pendurado no canto. E na mesa, um livro de registros da estação com uma capa rasgada. Ela não ousou acender um fogo porque a fumaça poderia revelar a localização. E porque o vento poderia transformar uma única faísca em desastre. Então, em vez disso, ela fez a coisa mais segura. Enfiou roupas sobressalentes nas frestas da porta. Arrastou a mesa de madeira pesada para bloquear parte da corrente de ar. E usou sua bota para apagar suas próprias pegadas fora da entrada, como se estivesse apagando um pedaço de sua existência. Lá fora, a neve ainda martelava as paredes como granizo. Mas nas breves pausas, quando o vento diminuía, Thalia ouvia um eco distante e borrado de um motor. Um rosnado muito baixo que ia e vinha, como se alguém estivesse se movendo lentamente e depois parando. E isso fez suas costas ficarem mais frias do que o clima jamais poderia, porque ela não sabia se era o resgate chegando ou alguém chegando para limpar tudo.
Ela se virou para Vaughn justo quando as pálpebras dele tremeram, seus olhos se abrindo em uma fenda fina. O olhar não nebuloso como o de um homem moribundo, mas frio e focado o suficiente para roubar o fôlego dela, como se ele pudesse medir a distância entre duas batidas do coração dela. Vaughn levantou a mão muito lentamente, dedos rígidos de frio, mas ainda alcançando, e ele puxou de dentro de sua camisa um anel de sinete pesado, frio como metal recém-tirado da neve, e o empurrou direto na palma da mão de Talia, junto com um pequeno pedaço de papel dobrado que ela não lembrava de ter visto antes, marcado com uma sequência de caracteres e números escritos rápido, trêmulos, mas claros. Yvonne sussurrou tão perto que sua respiração tocou a pele dela. Ligue para Pierce. Diga a senha correta. Não confie em ninguém aqui. Sua voz caiu sobre um nome estranho que ela nunca tinha ouvido. Arden. Então ele tentou segurar o rosto dela em seu olhar por mais um segundo, como se quisesse esculpi-la na memória. E logo depois disso, seu corpo ficou totalmente mole. Sua cabeça tombando para o lado. Sua respiração afinando como um fio prestes a arrebentar. Talia apertou o anel até doer, sentindo o metal frio morder sua pele. E naquele momento, ela entendeu que tinha acabado de receber algo que não era apenas um objeto, mas uma chave para uma guerra que ela não escolheu, mas para a qual foi arrastada de qualquer maneira. O som do motor lá fora de repente chegou um pouco mais perto, depois recuou novamente. Talia desligou a lanterna. Puxou Golias para ficar de pé e montar guarda na porta. O cão como uma estátua negra no escuro, pesado e pronto. Enquanto Talia pressionava o ouvido na parede, ouvindo e calculando em sua cabeça uma rota de fuga para Juniper. Se alguém os rastreasse até o trailer, para onde ela levaria sua filha? A casa de quem? Qual posto de gasolina ficava aberto a noite toda? Qual trecho da estrada tinha câmeras? E ela odiava ter que pensar dessa maneira. Mas ela viveu o suficiente para saber que às vezes o que mata as pessoas não é uma nevasca. É um veículo que para no lugar errado em uma noite que é branca demais. A sirene finalmente rasgou o vazio branco lá fora. Não soando como um milagre, mas como uma lâmina cortando direto na tensão rígida no peito de Talia. E quando ela abriu a porta da estação florestal, o vento frio bateu nela como um tapa. Faróis varreram a neve, refletindo no corpo de Golias, enquanto ele ficava plantado na frente da entrada como uma estátua de guarda. Então, figuras em equipamentos de resgate deslizaram para dentro, gritando: "Tem alguém aí?" Talia levantou ambas as mãos por instinto, o reflexo de alguém acostumado a ser duvidado. E ela falou rápido, dizendo que havia um homem com hipotermia grave e não havia muito tempo sobrando. E quando eles passaram correndo por ela, ela se afastou, mas não tirou os olhos de Vaughn, porque ela tinha medo de que, se piscasse, ele desapareceria como uma história em que ninguém acreditaria. Os médicos o colocaram em uma maca. Enrolaram-no em um cobertor térmico. Prenderam monitores, o baipe constante no início e depois de repente caótico. Um deles se inclinando perto do peito dele e chamando por ele, mesmo que não soubessem quem ele era. Outro apertando uma bolsa de oxigênio. E Talia ficou rígida como se tivesse sido congelada no lugar, observando a mão de Vaughn pendurada ao lado da maca, lembrando do anel de sinete em seu bolso do casaco como um pedaço de carvão frio. A caminho da ambulância, um socorrista perguntou se ela tinha visto sinais de agressão. E Talia engoliu em seco e disse que não tinha certeza. Ela só o encontrou assim. Sua voz tentando soar normal, mas seu coração batia como se quisesse quebrar suas costelas. Porque ela sabia que havia respostas que poderiam salvar uma vida. E havia respostas que poderiam matar uma família inteira. A ambulância partiu, Talia indo ao lado dela enquanto Golias foi feito para ir em outro veículo de resgate. O cão virando a cabeça para olhar para ela através do vidro. Olhos escuros e pesados, como um lembrete de que eles não estavam fora. Eles apenas tinham sido arrastados para a luz. O hospital regional em Cody era branco brilhante e frio de uma maneira diferente. O cheiro de antisséptico e o som de sapatos correndo em pisos polidos. E Vaughn foi empurrado direto para a sala de emergência. Talia foi mantida no corredor, observando médicos e enfermeiras se aglomerarem ao redor dele. Tirando o casaco molhado, colocando pacotes de aquecimento, empurrando fluidos quentes, fixando eletrodos. O monitor cardíaco subindo e descendo como um pulso ameaçador.
Por um momento, a tela pulou descontroladamente. Um médico gritando que o ritmo dele estava instável. Eles tinham que dar um choque nele. Itália olhou pela pequena janela e viu o corpo de Vaughn se contrair e depois cair imóvel novamente. E ela percebeu de repente que suas mãos tremiam. Não de frio, mas da sensação de que ela arrastou uma fera para fora da neve e agora estava ali esperando para ver se ela voltaria à vida. Antes que ela pudesse sequer respirar, um homem com o uniforme de xerife do condado se aproximou e perguntou o nome dela. O endereço dela. Por que uma mulher estava na floresta no meio de uma tempestade? E por que aquele homem estava com hipotermia sob circunstâncias tão incomuns? Talia respondeu curto, cada frase como engolir pedra, dizendo que estava passeando com o cachorro. O cachorro puxou para a floresta. Ela ouviu algo. Ela o encontrou. Ela chamou o resgate. Ela não sabia quem ele era. Ela não sabia o que tinha acontecido antes disso. E ela não disse mais nada porque o aviso de Vaughn ainda estava trancado em seu ouvido como um ferrolho. O xerife a encarou por mais tempo do que precisava. Seus olhos deslizando sobre os arranhões nas mãos dela. Sobre seu casaco rasgado. Sobre a exaustão drenada de uma mulher pobre. Então ele perguntou novamente se ela tinha certeza. Itália apenas assentiu, sentindo como se estivesse na beira de um penhasco onde uma palavra errada a enviaria para baixo. O telefone dela vibrou naquele momento. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Sem saudação. Apenas um lembrete de dívida e um detalhe que fez o sangue dela gelar. Dizendo que ela tinha uma filha chamada Juniper. E para não esquecer quem segurava a lista de tudo o que ela ainda devia. Talia olhou para a tela até sua visão borrar. Ouviu seu batimento cardíaco martelando em suas têmporas. E pela primeira vez, ela entendeu com clareza afiada que Vaughn sobreviver não era apenas uma boa notícia de uma chamada de resgate. Era um sinal para quem quer que estivesse lá fora de que um segredo havia se levantado da neve. E esse segredo estava rastejando direto para o trailer com correntes de ar onde sua filha estava dormindo. Inconsciente de que esta noite tudo havia mudado de direção. A mensagem mencionando Juniper ainda brilhava na tela enquanto Talia estava sentada encolhida em uma cadeira de plástico fria no corredor. Sua mão apertando o telefone tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Sua mente piscando para o trailer e a respiração pequena e constante de sua filha. Depois piscando de volta para a maneira como os olhos de Vaughn se abriram na estação florestal como uma fenda no escuro. E essas duas imagens se recusavam a se separar. As portas da sala de emergência continuavam abrindo e fechando. Passos batendo. Vozes gritando termos médicos como uma língua falada por pessoas que tinham permissão para controlar a vida. Enquanto Talia só podia esperar. Esperar o batimento cardíaco no monitor não cair. Esperar o xerife parar de olhar para ela como uma pergunta sem resposta. Esperar aquela mensagem não se transformar em uma mão alcançando sua filha. Naquele momento, o ar ao redor dela mudou como se o corredor tivesse sido esticado por um fio invisível. E dois homens entraram sem pedir direções, sem hesitação. Um em um casaco escuro bem cortado, carregando uma pasta fina, como se contivesse apenas papéis afiados como facas. O outro alto e de ombros largos, movendo-se silenciosamente, mas com peso. Seus olhos varrendo o corredor como se estivesse medindo ângulos de câmera e saídas. O primeiro homem parou na frente de Talia e se apresentou como Pierce Langford em uma voz tão calma que fez as pessoas baixarem o volume automaticamente, dizendo que era o advogado representando Vaughn Halbrook. Enquanto o segundo apenas assentiu, não dando um nome ainda, mas ficando ligeiramente angulado como um escudo. E Talia entendeu que não era educação, era instinto protetor. Pierce não perguntou se Talia estava bem. Ele perguntou se alguém estava com ela. Onde estava sua filha? E o que ela tinha dito à polícia? Cada pergunta soando como preocupação, mas realmente medindo o risco. Talia permaneceu cautelosa, sua mão tocando o bolso onde o anel de sinete estava pesado como uma maldição. E ela respondeu brevemente que sua filha estava em casa sem ninguém a vigiando. E ela só tinha dito o que tinha que dizer. Pierce olhou direto nos olhos dela. Seu tom ainda gentil, mas suas palavras duras como metal. E ele disse que a partir de agora, se ela e a criança quisessem ficar seguras, ela deveria deixá-los lidar com isso. Porque as pessoas que fizeram isso não parariam só porque a neve derreteu.
E em um lugar pequeno como Cody, rumores corriam mais rápido que ambulâncias. O segundo homem finalmente falou, sua voz baixa e cortada. Seu nome era Ian Kells, e sua primeira frase não foi uma introdução, mas uma confirmação de que alguém havia perguntado sobre o trailer dela na periferia da cidade. Itália sentiu como se tivesse sido esfaqueada no peito, todo medo se tornando real, não mais uma teoria. Ela se levantou de um salto, pronta para sair correndo do hospital e correr para casa. Mas Ian mudou meio passo, não a bloqueando totalmente, apenas o suficiente para fazê-la entender que ela não podia desaparecer sozinha agora, sem arrastar o perigo atrás dela. Pierce ofereceu algo que chamou de proteção, mas a maneira como ele disse fez soar como uma decisão já colocada na mesa. Que o pessoal deles iria até Juniper imediatamente, verificaria a situação e, se necessário, moveria mãe e filha para um lugar temporário enquanto ele lidava com a polícia e as questões legais restantes. Talia odiava a sensação de ser controlada, mas ela odiava mais a ideia de sua filha sozinha em uma noite de neve. Então ela cerrou a mandíbula e perguntou o que eles queriam dela. Pierce disse que eles a queriam viva e silenciosa nos lugares certos. Não pelo segredo de Vaughn, mas pela vida dela e de sua filha. E essa frase foi tanto uma garantia quanto uma forca. Justo quando Talia estava prestes a resistir, a porta da sala de emergência se abriu. E um médico chamou dizendo que o paciente estava estável no momento. E Talia teve permissão para vê-lo por alguns minutos. Vaughn estava deitado na cama, sua pele ainda pálida, seus lábios ainda roxos, mas seus olhos estavam abertos, afiados e despertos, como se o frio tivesse levado seu calor, mas não pudesse levar sua vontade. E ele viu Pierce e Ian primeiro. Então seu olhar pousou em Talia por um tempo a mais. E naquele momento, Talia sentiu como se estivesse sendo vista através de cada camada de defesa. Vaughan não disse obrigado. Ele perguntou diretamente o que ela queria. Sua voz rouca, mas clara, como se isso fosse uma transação que ele precisava precificar para poder controlar. Talia engoliu em seco. Forçou sua voz a não tremer e disse que não queria dinheiro. Ela não queria se envolver no mundo dele. Ela só queria sua filha segura e queria uma vida tranquila e legal. Não ser puxada para coisas que não pertenciam a ela. Essa resposta fez Vaughan ficar em silêncio por um momento. Não por emoção, mas por avaliação. Como um homem acostumado a ouvir mentiras que acabara de encontrar algo nu e verdadeiro. E seus olhos escureceram uma fração, como se ele tivesse vislumbrado uma saída que não merecia. Então Vaughan se mexeu, a dor apertando os músculos de seu rosto. Mas ele ainda entregou o aviso como uma sentença. Que quem quer que o tivesse enterrado não deixaria nenhuma testemunha respirar por muito tempo. E se Talia pensasse que poderia ir para casa e agir como se nunca tivesse ouvido batidas sob a neve, então ela estaria colocando sua filha sob a lâmina de pessoas que não temiam a lei, não temiam a tempestade, só temiam a verdade sobrevivendo. Quando Talia saiu do quarto do hospital, o aviso de Vaughan ainda se agarrava à nuca dela como um hálito frio, e o anel de sinete em seu bolso do casaco parecia mais pesado, como se estivesse puxando-a para uma camada mais profunda desta história. E a única coisa em que ela conseguia pensar era em Juniper. O trailer com correntes de ar onde sua filha estava dormindo sozinha por tempo demais. Pierce não discutiu. Ele apenas disse que eles a levariam para casa agora, não para acalmá-la, mas para que pudessem verificar se alguém a tinha seguido do hospital. Ian foi na frente, seus passos sem pressa, mas exatos. Como um homem acostumado a ler mapas de risco em corredores brancos e brilhantes. Talia seguiu com o coração batendo tão forte que ela pensou que todos podiam ouvir. Lá fora, a neve ainda caía. O estacionamento do hospital escorregadio com água gelada. As luzes de alta pressão esticando cada sombra longa e distorcida. E Pierce disse a ela para sentar no banco de trás, trancar as portas, não abrir a janela. Instruções que soavam como um ritual. E foi a calma deles que assustou Talia mais do que o pânico jamais poderia. O carro dirigiu em direção à periferia da cidade. E quanto mais perto chegavam do trailer, mais sua garganta ficava seca. Sua mente imaginando Juniper acordando, não encontrando a mãe. Chamando e chamando sem resposta. Então uma batida estranha na porta. E apenas imaginar isso foi o suficiente para fazê-la se sentir enjoada.
Quando eles viraram na estrada de terra que levava à linha de trailers, Golias já estava lá. O cão plantado nos degraus como um bloco negro. Orelhas em pé, costas tensas, olhos fixos na escuridão além das árvores. E Juniper estava no sofá, olhando pela janela. O rosto drenado de branco, abraçando seu animal de pelúcia como uma balsa salva-vidas. Talia correu para dentro, caiu de joelhos e envolveu os braços ao redor de sua filha. E Juniper começou a soluçar, dizendo que havia um carro estranho estacionado por perto com as luzes apagadas. Houve passos do lado de fora da parede, e alguém bateu muito suavemente, como se estivessem testando uma reação. E Golias rosnou tão alto que a assustou. Mas aquele rosnado também foi o que fez quem quer que estivesse lá fora recuar. Talia alisou o cabelo de Juniper, tentando dizer que ela estava em casa agora. Mas suas palavras saíram finas e trêmulas, porque naquele mesmo momento, ela viu marcas frescas de pneus estampadas na neve perto da estrada. Viu uma pegada de sapato desconhecida parada bem debaixo da janela da cozinha. E viu uma pequena mancha brilhante, como a ponta de um cigarro recém-apagado, perto da lixeira. Pequenos sinais que a maioria das pessoas perderia. Mas sinais que Talia não podia perder. Não depois de viver com medo por tanto tempo quanto ela viveu. Ian não entrou imediatamente. Ele circulou para os fundos, ficou na neve ouvindo, então levantou a mão em um sinal para alguém mais longe, como se houvesse uma equipe trabalhando em silêncio que Talia nem sabia que estava lá. Não houve tiroteio, nem gritos. Apenas um silêncio esticado como um arame. Então um pequeno som engolido pela neve. E alguns minutos depois, Ian voltou. Seu rosto ainda calmo, mas seus olhos mais escuros, dizendo que alguém estava vigiando. Não um andarilho perdido. E eles tinham ido embora ou sido forçados a ir embora. De uma maneira que os fez entender que esta noite eles não eram os únicos caçadores. Talia olhou para Ian e entendeu que ele escolhia suas palavras com cuidado. Como se no mundo deles, as coisas mais seguras fossem as que não eram ditas. Pierce ficou na porta, não entrando mais fundo. Sua voz ainda educada, mais fria. E ele disse claramente que a partir do momento em que alguém se posicionou para vigiar o trailer dela, isso não era mais medo na cabeça dela. Era uma ameaça com intenção, e se ela ficasse, estaria colocando Juniper em um jogo para o qual sua filha não tinha regras para se proteger. Talia reagiu como se tivesse sido insultada. Esta era a casa dela. Ela não queria ser movida como mercadoria. Mas Pierce não discutiu. Ele apresentou duas opções com uma clareza brutal. Ou ela concordava em se mudar para uma casa segura controlada por um período temporário para que eles pudessem despistar qualquer perseguidor, trancar informações, lidar com o risco legal e construir uma história legítima para a polícia se mais perguntas surgissem. Ou ela ficava e aceitava que poderia ser sequestrada ou pior, incriminada para silenciá-la. E então ela não apenas perderia sua liberdade. Juniper poderia ser empurrada para um sistema que Talia não podia controlar. Talia segurou sua filha com mais força. A humilhação subindo porque ela tinha que deixar outra pessoa decidir sua vida. Mas quando ela olhou nos olhos vermelhos e úmidos de Juniper, e depois para Golias, ainda montando guarda como uma parede, ela entendeu que o orgulho não podia bloquear o vento para sua filha em uma noite de tempestade. E com uma voz rouca, ela perguntou por quanto tempo. Pierce disse apenas até que fosse seguro o suficiente para ela ter uma escolha real. E Ian disse secamente que eles estavam saindo agora antes que o observador voltasse uma segunda vez. E naquele momento, Talia soube que tinha cruzado uma linha invisível. Onde manter sua filha segura começou a significar aceitar proteção de um homem de quem ela foi ensinada a vida toda a ficar longe. Talia não teve tempo para negociar com sua própria dor. Ela só teve tempo de enfiar sua vida em algumas bolsas e desaparecer antes que o observador voltasse. Então ela arrastou a velha mala debaixo da cama. Enfiou as roupas de Juniper, nela sem dobrar. Enfiou remédios, documentos, registros de vacinação, cartões de seguro. Até o animal de pelúcia que Juniper abraçara até o tecido ficar fino. Então parou bruscamente na frente da gaveta, onde ainda escondia contas atrasadas e cartas ameaçadoras como evidência de uma vida espremida até não conseguir respirar. Ela queria levar tudo porque tinha medo de perder o controle. Mas Pierce deixou claro que quanto mais ela carregasse, mais rastros deixaria.
Itália entendeu que esta noite a coisa mais cara do mundo era não deixar rastro. Ian ficou na varanda, observando a estrada escura. Golias estava na coleira, mas ainda puxava em pequenos solavancos como se quisesse se lançar e despedaçar qualquer sombra desconhecida. E Juniper estava sentada imóvel na cadeira, olhos vermelhos, suas mãos pequenas agarrando o cordão do colarinho do casaco de sua mãe, como se ela acreditasse que se soltasse, sua mãe desapareceria. Talia ajoelhou-se na altura de sua filha e disse que elas iriam para um lugar mais quente apenas por um tempo. Mas ela não ousou falar muito porque tinha medo de que sua voz falhasse. E o que mais a machucava não era deixar o trailer. Era deixar a sensação de que, mesmo na pobreza, ainda era sua casa. Eles partiram em um carro sem marcas especiais, sem música, sem conversa. Apenas os limpadores arrastando pelo vidro e a respiração pesada de Golias vinda da parte de trás. A estrada para fora de Code lavada de branco. Placas cobertas de neve passando como nomes sendo apagados. Itália segurou Juniper perto, sentindo o batimento cardíaco de sua filha acelerado, e depois lentamente se acalmando conforme o carro as tirava do que era familiar. Quando chegaram à área de Jackson Hole, a paisagem mudou de uma maneira que parecia entrar em um cartão postal de luxo. Montanhas escuras como manchas de tinta. Grandes casas de madeira escondidas atrás de pinheiros. Luz amarela quente derramando através de janelas grossas. Mas o carro virou em uma estrada privada, através de um portão de ferro que se abriu em silêncio como se estivesse esperando por eles. Itália viu claramente que este não era um lugar que pessoas comuns alugavam para o inverno. A casa segura era uma cabana larga de madeira com tetos altos, madeira escura e pedra fria por dentro. O cheiro de couro se misturando com um leve desinfetante. A iluminação ajustada para evitar sombras profundas sem nunca parecer quente. Como um lugar projetado para observação, não para viver. Havia câmeras nos cantos que Talia reconheceu imediatamente. Fechaduras com teclado, pequenos sensores nos caixilhos das janelas. E no momento em que ela entrou, Pierce entregou a ela um pequeno conjunto de regras. Horários para entrar e sair. Áreas em que ela não podia entrar. Não abrir a porta para ninguém. Não usar seu nome verdadeiro ao solicitar serviços. Não postar nada online. Não atender números desconhecidos. Tudo soando como uma lista de verificação para sobreviver a uma caçada humana. Talia ouviu, assentiu. Mas dentro dela uma raiva amarga subiu e se alojou em sua garganta. Porque ela estava em uma casa luxuosa e ainda se sentia pobre. Tão pobre que até a segurança tinha que ser emprestada de outra pessoa. Juniper reagiu de forma diferente. A garotinha olhou em volta, tocou a manta macia no sofá. Olhou para a lareira já acesa. Depois olhou para Golias autorizado a deitar bem ao lado dela. E apenas o fato de que ninguém ousava levantar a voz nesta casa a deixou respirar um pouco mais fácil. Como se o silêncio aqui não fosse o silêncio da solidão, mas o silêncio do medo sendo mantido sob controle. Talia a levou para cima. O quarto era largo e impecável. A cama maior do que precisava ser, janelas grossas de frente para a floresta de pinheiros. E quando ela fechou as cortinas, viu pequenas luzes de segurança espalhadas do lado de fora como olhos insones. Ela pretendia perguntar a Pierce onde Vaughn estava. Mas Pierce disse apenas que Vaughn ainda estava no hospital e não seria visto muito. Porque quanto menos pessoas o vissem vivo, menos razões o inimigo teria para ajustar seus planos. E essa frase fez Talia tremer, porque confirmou que esta casa, essas regras, a maneira como ela foi movida, eram todas consequência de uma verdade. Vaughn Holbrook não tinha morrido. Na primeira noite, Talia não dormiu. Ela sentou perto da janela observando a neve cair, ouvindo a casa ranger, ouvindo os passos da segurança andando lá embaixo. E ela se sentiu como se estivesse dentro de uma gaiola dourada. Tudo limpo, tudo seguro, mas nada pertencia a ela. Às vezes o telefone de Pierce vibrava e ele falava em frases curtas. E apenas uma vez Talia ouviu o nome de Vulcan usado como uma ordem. E mesmo sem vê-lo, ela sentiu a presença dele cobrindo cada decisão. Como uma mão invisível descansando em seu pulso. Não apertando, mas o suficiente para lembrá-la de que a partir de agora, cada respiração que ela e sua filha davam estava acontecendo dentro da influência de um homem que Chicago aprendeu a temer em silêncio.
Juniper dormia pesado ao lado de Golias, seu rosto menos tenso. Enquanto Talia olhava para a escuridão desta casa de luxo e entendia que a paz que ela tinha era apenas uma pausa antes que a verdadeira tensão começasse. Uma tensão que não era barulhenta, mas era persistente, esticando-se entre uma mulher que só queria liberdade e um homem que estava acostumado a controlar tudo, exceto o que ele tinha acabado de começar a se importar. Na manhã seguinte, a neve ainda cobria a floresta de pinheiros como uma camada de algodão abafando o mundo. Mas dentro da casa segura, tudo se movia de acordo com uma ordem fria e disciplinada. Guardas trocando turnos na hora certa, fechaduras clicando suavemente, câmeras piscando um pequeno ponto vermelho como um olho insone. Itália entendeu que aqui até o silêncio pertencia a alguém. Juniper acordou com os olhos ainda inchados de chorar. Mas ela tremia menos porque Golias estava enrolado ao lado da cama como uma promessa silenciosa que ninguém cruzaria. Enquanto Thalia aquecia leite com mãos que ainda não tinham descongelado totalmente, lembrando a si mesma de manter as coisas normais para sua filha, enquanto tudo dentro dela se quebrava em pequenos pedaços. Pierce apareceu na cozinha como se nunca tivesse dormido. Colocou um telefone descartável na mesa e um pedaço de papel com contatos de emergência. E disse a ela que se algo acontecesse, ela deveria ligar para este número primeiro, e só então ligar para o 911. Seu tom não era ameaçador, mas a ordem que ele escolheu dizia o suficiente sobre o mundo em que estavam vivendo. Thalia perguntou a ele diretamente quando ela poderia ir para casa. E Pierce não respondeu imediatamente. Ele disse apenas que Vaughan queria vê-la, e isso fez o ar na cozinha cair mais um grau, como se aquele nome pudesse mudar o vento. A reunião aconteceu no escritório do andar de baixo, onde a luz era mantida baixa. Madeira escura e pedra mais escura, fazendo tudo parecer construído para guardar segredos. Vaughan estava sentado em uma cadeira, ainda pálido, um braço envolto em bandagens. Seu movimento não era rápido, mas constante, como um homem que aprendeu a carregar a dor sem mudar sua respiração. Thalia ficou em frente a ele, mantendo a distância instintiva de uma mulher que conhecia a violência. Seu olhar não vacilava, mas suas mãos estavam cerradas tão forte que suas unhas mordiam as palmas. Vaughan a observou por um longo momento, como se estivesse lendo rachaduras em uma parede. Então ele disse secamente que ela precisava saber a verdade em um nível profundo o suficiente para que não se matasse com uma decisão ingênua. E ele não falou muito, apenas em pedaços curtos que eram afiados. Ele não veio para Wyoming fazer turismo, ou porque gostava de neve. Ele veio porque uma rota de transporte através das montanhas havia se tornado um ponto crítico. Um lugar onde qualquer erro poderia puxar a luz federal direto para todo o seu sistema. E quando essa luz acendia, não eram apenas inimigos que morriam. Qualquer um que estivesse perto era esmagado também. Calder Rusk era quem estava tentando tomar essa rota. Não para ganhar um pouco mais de dinheiro, mas para enviar uma mensagem de que ele podia quebrar qualquer coisa em que Vaughan colocasse as mãos. E a coisa mais perigosa era que Calder gostava de transformar tudo em um ritual. Ele não queria apenas vencer. Ele queria que outras pessoas vissem como ele vencia. Vaughan disse que escolheu ir sozinho para Wyoming para resolver isso, para reduzir a violência, para trancar os pontos críticos antes que se transformassem em uma explosão. Porque no mundo dele, às vezes permanecer vivo significava saber quando recuar para manter o tabuleiro inteiro. Thalia ouviu, não porque se importasse com a guerra deles, mas porque cada frase a puxava para mais longe da ideia de que isso tinha sido um acidente na montanha, e mais perto de uma verdade que deixava sua pele fria, que Vaughan tinha sido enterrado vivo não porque alguém perdeu o controle, mas porque tinha sido planejado. Ele disse que havia um informante, alguém que vendeu a agenda, vendeu o local da reunião, vendeu até o espaço entre a última milha arada e a camada de terra espessa o suficiente para matar um homem em silêncio. E o fato de ele ainda estar vivo transformou aquele informante em alguém que agora devia sangue. Thalia perguntou por que ele não tinha chamado a polícia local. E Vaughan não sorriu. Ele disse apenas que em cidades pequenas, a informação passava por mãos que já se conheciam. E quem quer que o quisesse morto, pagaria qualquer um que pudesse fazer uma chamada para o 911 ir para o caminho errado. Então ele olhou direto para ela e disse o que fez Thalia engasgar, que a morte dele tinha sido calculada como um movimento estratégico.
Se ele desaparecesse na nevasca, o sistema em Chicago tremeria por conta própria. Calder entraria. O informante abriria portas por dentro. E ninguém precisaria disparar outro tiro. Eles só teriam que deixar o medo fazer o resto. Talia entendeu em uma batida dolorosa que ela tinha arruinado um plano perfeito com nada além de suas mãos nuas cavando neve. E por causa disso, sua existência não era mais a história de uma boa pessoa resgatando uma vítima. Era um erro que tinha que ser apagado para que o plano pudesse ser escrito novamente. Vaughn diminuiu o ritmo no final, como se não gostasse de dizer isso, mas ainda tivesse que dizer. Que quem quer que o tivesse enterrado eliminaria todas as testemunhas. E aos olhos deles, Talia não era uma pobre mãe solteira em Cody. Talia era a mulher que tinha visto a fita, ouvido o aviso, segurado o anel de sinete e puxado um chefão para fora de uma cova de neve. Talia sentiu o sangue drenar de seu rosto. Ela pensou em Juniper lá em cima. Pensou em Golias guardando a porta. E pela primeira vez, ela olhou para Vaughn não apenas como um homem perigoso, mas como uma sombra enorme que havia caído sobre a vida dela e de sua filha. Não porque ele quisesse, mas porque as pessoas que o queriam morto a arrastaram para isso com ele. E a única pergunta que restava na mente de Talia era como ela deveria sobreviver agora que havia se tornado um risco dentro de uma guerra na qual nunca pediu para entrar. Talia saiu do escritório sentindo como se tivesse engolido um bocado de fumaça. Sua garganta crua e seca. No entanto, sua mente estranhamente clara. Porque quando você viu a morte perto o suficiente, o que resta não é pânico. É uma necessidade bruta de estabelecer regras para si mesma. Ela subiu as escadas e viu Juniper desenhando perto da janela. Golias estirado bem na soleira como uma sombra pesada. E a garotinha olhou para cima e perguntou quando elas poderiam ir para casa. Talia disse em breve. Mas por dentro ela sabia que a partir de agora a palavra em breve não era uma promessa. Era uma condição que tinha que ser assinada. Ela voltou para baixo e encontrou Pierce, e não esperou que ele falasse. Ela disse a ele diretamente que não era pessoa de Vaughn. Ela não queria ser mantida, ela não queria ser recompensada, e ela não queria se tornar um segredo trancado porque era conveniente para eles. Ela queria apenas uma coisa que pudesse ficar entre ela e o desaparecimento de sua filha. Papelada. Pierce olhou para ela da maneira como se olha para alguém que de repente fala a língua em que você vive. Ele perguntou o que ela queria especificamente. Talia tinha tudo pronto em sua cabeça porque não tinha dormido na noite passada. Ela ficou sentada no escuro lembrando das vezes em que credores a perseguiram. Das vezes em que foi ameaçada com processos. Das vezes em que uma frase descuidada de outra pessoa foi suficiente para quebrar sua vida. E ela entendeu que se não trancasse seus limites agora, seria arrastada para sempre. Ela pediu a Pierce para redigir um acordo de proteção em nível civil, declarando claramente que ela foi apenas quem o encontrou e chamou o resgate, que ela não estava envolvida em nenhuma das atividades de Vaughn. Não aceitou nenhuma tarefa, não aceitou nenhum benefício ilícito, e que qualquer apoio fornecido a ela e Juniper seria documentado como custos de proteção de segurança temporária pagos por terceiros com recibos e explicações. Então, se o xerife do condado ou qualquer agência perguntasse amanhã, ela não seria transformada em cúmplice só porque sentou dentro de uma casa cara. Ela pediu um registro formal dos eventos, uma declaração escrita preparada por Pierce, com a hora, o local, a chamada para o 911, a lista de pessoal de resgate, o nome do hospital. Tudo o que pudesse provar que ela agiu como uma cidadã e uma mãe, não como alguém ajudando a encobrir coisas. E, acima de tudo, ela exigiu que Pierce construísse um escudo legal em torno de sua custódia de Juniper, preparando respostas com antecedência se houvesse uma denúncia anônima. Se alguém ligasse para o Serviço de Proteção à Criança com uma história suja de que Talia tinha colocado sua filha em perigo. Se alguém encenasse uma cena para pintá-la como uma mãe inapta. Talia disse claramente que tinha sido pobre. Ela tinha sido humilhada. Mas ela não deixaria o sistema tirar sua filha de suas mãos por causa da guerra de um homem. E se Vaughn a queria em silêncio, então em troca ela precisava do direito de sair quando o escolhesse. Uma saída que tivesse poder no papel. Não uma promessa feita em um quarto escuro. Pierce não interrompeu. Ele apenas tomou notas como um homem que podia ver um caso se tornando gerenciável se tivesse disciplina suficiente. Enquanto Vaughn estava na porta, não entrando, mas também não indo embora.
seu olhar fixo em Talia como uma corda esticada. Quando Talia disse sua última frase, que não estava pedindo dinheiro, estava pedindo estrutura. A testa de Vaughn se franziu. Não com raiva, mas com a sensação de ser puxado para uma barganha de que não gostava. Porque ele estava acostumado a dar ordens. Acostumado a entregar às pessoas o que elas pensavam que queriam, em troca de silêncio. Itália recusou tudo o que era fácil e pediu a coisa mais difícil. Um direito legal de ir embora. Por um momento, Vaughan pareceu querer dizer que ela estava pedindo demais. Que neste mundo, papelada era apenas tinta. Mas ele parou porque a tinha visto cavar na neve com as mãos nuas. Ele a tinha visto enterrar a verdade dentro de uma chamada de resgate para permanecer viva. E ele a tinha visto ficar ereta na frente do xerife, mesmo enquanto seus olhos ainda carregavam as marcas de velhos hematomas. Ele disse brevemente que Pierce faria isso, então manteve Talia em seu olhar por mais um instante, como se pela primeira vez tivesse encontrado uma mulher que não usava lágrimas para implorar por proteção, mas usava a lei para exigir liberdade. E foi isso que o deixou irritado e respeitoso, um sentimento tão raro que fez a sala ficar mais silenciosa do que a neve lá fora. Os dias que se seguiram flutuaram dentro de um tipo falso de paz, limpo demais para confiar e quieto demais para respirar. Pierce trabalhava como uma máquina, papéis sendo impressos, assinados, carimbados e arquivados em pastas grossas, enquanto Talia tentava manter Juniper em um ritmo normal. Café da manhã, lição de casa, desenho. Movendo-se apenas dentro dos limites permitidos, como se estivessem vivendo em uma casa alugada com medo. Vaughan raramente aparecia, mas cada vez que ele aparecia, o ar no lugar parecia se ajustar. Guardas se movendo mais apertados, vozes baixando. E Talia odiava que seu próprio corpo reagisse também. Odiava a sensação de ser influenciada por um homem a quem não tinha dado permissão para entrar em sua vida. Naquela noite, a neve caiu mais fina e o vento diminuiu. E essa mesma calma deixou Talia inquieta, como água ficando parada antes que uma pedra caia. Golias de repente se levantou, garras raspando levemente no chão de madeira, orelhas rígidas, um rosnado baixo vibrando em seu peito como um aviso. E Juniper, colorindo no tapete, olhou para cima com os olhos arregalados, enquanto Talia a puxava para seus braços e olhava para a porta de vidro, onde a escuridão estava espessa como tinta. Um som minúsculo veio de além da cerca. Então um feixe de lanterna varreu rápido e desapareceu de uma vez, como alguém testando a pele para ver o que ela faria. Ninguém bateu, ninguém gritou, apenas os sinais sutis de um profissional. E Talia entendeu que este não era um ladrão perdido. Era alguém verificando se Vaughan ainda estava vivo e se Talia ainda estava aqui. O alarme não gritou, mas uma série de luzes de segurança acendeu em sequência. Pontos brilhantes ao longo da linha de pinheiros, formando um limite. E guardas apareceram dos cantos como se tivessem sido chamados antes mesmo que Talia tivesse tempo de respirar. Ian deslizou pela sala de estar e fez sinal para Talia levar Juniper para cima, para o quarto mais interno. Trancar a porta, ligar música suave para mascarar o som, e fazer a garotinha acreditar que era apenas um jogo de esconde-esconde. Talia pegou Juniper no colo e correu, seu coração batendo como um martelo, Golias seguindo como uma massa pesada de músculos. E quando ela chegou ao quarto, fechou a porta, caiu no chão, segurou sua filha com força. Colocou a boca perto do ouvido de Juniper e sussurrou que ela só tinha que ficar quieta. A mamãe estava aqui. Golias estava aqui. Ninguém podia assustá-la, mesmo que Talia não acreditasse totalmente em suas próprias palavras. Lá embaixo, tudo se desenrolou como frio fluindo pela casa. Não barulhento, mas afiado. Talia não viu diretamente, mas ouviu uma porta abrir quase silenciosamente. Rajadas curtas de corrida. Respiração contida. Então um impacto abafado cortado imediatamente, como se alguém tivesse sido puxado para a escuridão. Houve um gemido muito baixo, depois nada. E esse nada era mais aterrorizante do que tiros, porque dizia que eles sabiam como acabar com as coisas sem deixar marca. Golias ficou ao lado de Talia, suas costas eriçadas, olhos fixos em direção às escadas. Mas ele não desceu correndo, como se entendesse. Seu trabalho agora era proteger a criança, não caçar. Alguns minutos depois, houve uma batida leve na porta. A voz de Ian baixa,
dizendo que tinha acabado, sem perigo agora. E quando Talia abriu, viu que ele estava tão calmo que poderia deixar uma pessoa louca. Um pequeno arranhão na mão. Seu casaco nem mesmo amassado. Como se a violência que acabara de acontecer fosse apenas um movimento necessário. Talia desceu e encontrou Pierce na cozinha com um telefone. Rosto inalterado. Falando em frases curtas com alguém. Enquanto Vaughan estava perto da porta dos fundos. Ainda fraco, mas com olhos frios como aço. Olhando para fora como se estivesse lendo um mapa. Não havia sangue no chão. Sem sirenes. Tudo tão limpo que não parecia real. E essa mesma limpeza fez Talia entender que Vaughan revidava da maneira que confiava. Violência controlada. Rápida e fria. Sem arrastar, sem espetáculo. Sem deixar Juniper ver nada além de um quarto trancado. Pierce encerrou a chamada e disse que tinha sido apenas uma das equipes de reconhecimento de Calder. Eles vieram para confirmar que Vaughan estava vivo e para localizar quem o havia tirado da neve. E o fato de ousarem vir aqui significava que estavam mapeando o caminho para algo maior. Talia olhou para Vaughan e sentiu tanto nojo quanto uma admissão implacável que não podia evitar. Ele não era um homem bom. Mas ele tinha regras. Ele manteve esta casa longe de se tornar um campo de batalha na frente de uma criança. E ele fez isso não para se exibir, mas porque ele realmente estabeleceu uma linha que ninguém tinha permissão para cruzar. Ainda assim, quando a adrenalina drenou, Talia sentiu que não conseguia mais respirar dentro daquela gaiola dourada. Ela disse que queria ir embora imediatamente. Ela não podia deixar Juniper viver em um lugar onde a escuridão podia tocar a porta a qualquer momento. Vaughan virou-se para ela, sua voz não alta, mas pesada. E ele disse que ela podia ir embora. Ele não mantinha pessoas em correntes, mas ela sairia por uma estrada limpa com a papelada que Pierce estava construindo, com um plano para cortar qualquer perseguição e uma história legítima. Porque se ela corresse cegamente para uma noite de neve com uma criança e um cachorro, Calder a encontraria antes que o amanhecer tivesse tempo de mudar de cor. E da próxima vez não haveria uma estação florestal para ela cavar outra pessoa de uma cova. Após a noite de ser testada pelo fogo, a casa segura não ficou mais barulhenta, apenas ficou mais alerta. Como alguém que acabou de acordar assustado e aprende a respirar devagar para não enlouquecer. E Talia era a mesma. Ela não chorava mais na frente de Juniper. Ela apenas reorganizava tudo silenciosamente em uma nova ordem, onde a sobrevivência vivia dentro de pequenos hábitos. A manhã chegou com o cheiro de café e o silêncio suave da neve fora da janela. Juniper empoleirada em uma cadeira alta com as pernas balançando, segurando uma colher sobre seu cereal como se estivesse se agarrando à última coisa normal que restava. Enquanto Talia estava na cozinha com uma faca de pão na mão e os olhos na porta, verificando a fechadura por reflexo. Vaughan entrou naquele espaço não como um chefe entrando em seu território, mas como uma sombra que sabia como se conter. Vestindo uma camiseta escura, seu braço ainda enfaixado. Caminhando devagar por causa do ferimento. Seu olhar ainda frio, mas menos afiado. E a coisa estranha foi que ele não se sentou imediatamente. Ele ficou na beira da sala, mantendo distância como se mais um passo pudesse derrubar a coisa mais frágil ali. Juniper olhou para ele sem chorar, apenas observando, e Vaughan olhou de volta para a criança como se ela fosse algo que ele não tinha o direito de tocar. Talia sentiu-se puxada entre dois polos. Uma parte dela o odiava porque ele era a fonte do perigo. Outra parte não podia negar a maneira como ele impediu sua filha de testemunhar sangue na noite passada. A maneira como ele dava ordens sem ter que rugir. A maneira como ele ficava ali quieto como um homem reaprendendo o significado de limites. O café da manhã passou com o som de uma colher batendo em uma tigela no zumbido constante do aquecedor. E naquele silêncio, Vaughan fez uma pergunta que soou casual, mas dirigiu direto para o lugar que Talia mantinha mais protegido. Ele perguntou de onde vinham os hematomas no pulso dela. Talia congelou, a faca suspensa no ar. Ela queria dizer que era do frio de uma queda de qualquer coisa que não abrisse a porta para o passado. Mas os olhos de Vaughan não eram curiosos da maneira que um homem olha quando quer possuir. Eram os olhos de alguém que tinha visto violência suficiente para reconhecer suas impressões digitais na pele de outra pessoa. Ela respondeu secamente que era antigo. Não importava. E Vaughan assentiu, não insistiu, não perguntou de novo.
Ele disse apenas que a partir de agora ninguém ia tocá-la daquele jeito novamente. As palavras pousando como um juramento gelado. Mas Talia não se permitiu amolecer. Ela entendia que um juramento de um homem como Vaughn podia ser armadura e podia também ser uma corrente. Depois do café da manhã, Juniper quis levar Golias para o quintal. E Talia a seguiu até a varanda, observando sua filha dar uma pequena risada quando o cachorro sacudiu a cabeça e espalhou neve. E pela primeira vez em dias, Talia sentiu seu peito aliviar uma fração. Apenas para ver Vaughn atrás do vidro, não saindo, como se tivesse se proibido de entrar na zona segura da criança. Talia voltou-se, abriu a porta e disse que se ele quisesse poderia sair, mas com uma condição. Ele não podia fazer a menina pensar que este era o mundo dele. Juniper não fazia parte do jogo de poder dele. E Talia iria embora imediatamente se sua filha fosse puxada para qualquer coisa, até mesmo um rumor. Vaughn olhou para ela, sua expressão inalterada. Mas algo em seus olhos escureceu. Não raiva, mas como se ele tivesse sido tocado em um lugar que pensava estar morto. Ele disse que entendia. Então ele fez algo que surpreendeu Talia. Ele recuou um único passo, como se estivesse dando espaço, como se aceitasse que o direito de decidir o ritmo da vida daquela criança não pertencia a ele. Ele saiu para o quintal, mas ficou longe o suficiente para deixar Golias se aproximar primeiro, para deixar Juniper escolher se ela se aproximava ou não. E quando a garotinha apenas ousou acenar um olá, Vaughn apenas assentiu de volta, sem sorriso forçado, sem tentativa de encantar, como se ele respeitasse até o medo de uma criança. O dia inteiro passou em pequenas coisas. Pierce trouxe mais papelada. Ian trocou turnos de guarda. Talia leu cada linha da maneira que se lê uma rota de saída. E Vaughn ficou principalmente nas margens. No entanto, sua presença estava sempre lá, na maneira como todos baixavam a voz, na maneira como as portas trancavam no horário, na maneira como o mundo exterior era mantido atrás de vidro grosso. Talia percebeu que a tensão lenta deles não nasceu de flerte. Nasceu da tensão de duas pessoas que sobreviveram pelo controle, aprendendo a compartilhar espaço onde limites tinham que ser respeitados ou eles destruiriam um ao outro. E foi o limite em torno de Juniper que mais acionou Vaughn, empurrando-o para mudar a maneira como protegia. Menos comandos, menos força, mais respeito. Como se pela primeira vez em sua vida ele entendesse que havia coisas que você não podia segurar com força, apenas com disciplina e autocontenção. Alguns dias depois, Vaughn deixou Wyoming como uma sombra deslizando da neve. Sem barulho, sem despedida longa. Apenas uma breve conversa com Pierce no corredor e um veículo escuro levando-o embora antes do amanhecer. E mesmo sem ele dizer em voz alta, Talia entendeu que Chicago o estava puxando de volta por uma corda que apenas pessoas que viviam dentro do poder podiam sentir. Antes de ir, Vaughn olhou para Talia uma vez, seu olhar estabelecendo um comando sem palavras de que ela tinha que ficar e sobreviver. Então ele se virou, deixando a casa de luxo ainda funcionando com disciplina, mas de repente oca de uma maneira diferente. Como se o ar estivesse mais leve, mas o risco tivesse ficado mais afiado. De volta a Chicago, Vaughn não caçou Ardenval com armas ou ameaças teatrais. Ele o caçou com coisas mais secas e implacáveis. Listas de empresas de fachada, rotas de pagamentos circulares, contas abertas brevemente e depois fechadas. Contratos de transporte que pareciam limpos, mas carregavam traços borrados sob taxas sem sentido. Ele sentou em um escritório de vidro olhando para a rua como se fosse um tabuleiro de xadrez. Ordenou que seu povo puxasse cada arquivo de auditoria interna, comparasse cada número, cada data de transferência, cada assinatura. E onde quer que Ardan tivesse tocado, haveria um contorno irregular, não importa quão pequeno. Vaughn cortou o acesso de Ardan a alguns sistemas primeiro, como se estivesse testando a reação. Então deixou Ardan se expor pela maneira como tentava salvar seus fluxos privados de dinheiro. E naquele silêncio, uma armadilha legal começou a tomar forma. Não para matar Ardan imediatamente, mas para forçá-lo a entrar na luz onde não havia mais espaço para mentiras. Enquanto isso, em Wyoming, a guerra de Talia se desenrolava em lugares que ninguém chamava de campo de batalha. O telefone vibrando em horas que ninguém ligava. Números desconhecidos desligando no segundo em que ela atendia.
Uma carta colada na porta da casa segura com o nome errado, mas o endereço certo. Um aviso de dívida escrito em uma voz que parecia uma ameaça. E então o verdadeiro golpe chegou em um envelope anônimo enviado para seu antigo endereço em Cody, mas encaminhado. Alegando que houve uma denúncia sobre uma mãe expondo sua filha a um ambiente perigoso conectado ao crime. Com um lembrete de que os serviços de proteção à criança poderiam entrar em contato para avaliar. No momento em que Talia leu aquela linha, suas mãos ficaram geladas. Todo o medo de perder Juniper, o medo que ela sempre enterrou mais fundo, foi puxado para a superfície como uma lâmina colocada contra sua garganta. Juniper não entendeu. A garotinha ela apenas perguntou por que sua mãe estava em silêncio por tanto tempo. E Talia teve que sorrir, teve que alisar o cabelo dela, teve que dizer que estava tudo bem. Enquanto por dentro, ela estava gritando. Pierce não a deixou afundar no pânico. Ele sentou com ela como alguém ensinando outra pessoa a atravessar um campo minado usando o procedimento. E ele disse que essa era uma tática comum. Barata, mas eficaz. Porque usava o próprio sistema para quebrar pessoas pobres. E a única maneira de lutar contra isso era documentar tudo como alguém se preparando para o tribunal começando hoje. Pierce entregou a ela um caderno e uma pasta. Disse a ela para salvar cada mensagem. Tirar capturas de tela, anotar datas e horários, gravar conteúdo, gravar números de telefone, não apagar, não responder emocionalmente, apenas responder em uma frase curta se ela tivesse que responder, para que houvesse um rastro e cada chamada ameaçadora tivesse que ser documentada legalmente seguindo as instruções dele. Ele a avisou para não postar nada online, sem desabafos, sem dicas vagas. Porque as pessoas empurrando isso queriam que ela perdesse o controle para que tivessem uma história sobre uma mãe instável. Pierce disse claramente que se as denúncias continuassem, eles tinham que se preparar para uma audiência de custódia. Não porque ela tivesse feito algo errado, mas porque alguém queria arrastá-la para o tribunal para drenar seu dinheiro e sua força. Itália precisava entrar nisso com um registro limpo e evidências espessas o suficiente para se sustentar por conta própria. Talia ouviu cada palavra como se engolisse pedras, mas em vez de desmoronar, ela começou a fazer o que nunca acreditou que pudesse, organizando os documentos de Juniper. Visitas médicas, registros escolares, as mensagens de dívida, as ameaças, as datas, aprendendo a nomear agências corretamente, aprendendo a fazer as perguntas certas, aprendendo a não tremer quando falava sobre seus direitos, e em raros momentos, quando ela observava Juniper dormindo pacificamente ao lado de Golias, ela percebia que essa guerra havia mudado de forma. Wagner estava caçando o traidor com números em Chicago. E ela estava aprendendo a transformar sua própria verdade em um escudo legal em Wyoming. Porque se eles tentassem tirar Juniper dela com papelada suja, ela responderia com papelada limpa, página por página, até que ninguém pudesse chamar seu amor de perigoso novamente. Antes que os rumores e a papelada suja pudessem sequer derrubar Talia, Brent Huxley saiu do passado por conta própria. Como uma mão imunda voltando para encontrar uma garganta para apertar. Sua ligação veio em uma tarde de neve leve. Um número desconhecido piscando. Talia quase ignorou. Mas o instinto a fez atender. E a voz do homem deslizou em seu ouvido como o velho cheiro de violência. Doce, falsa e fria, real. Dizendo o nome dela da maneira que você nomeia algo que acredita que já possuiu. Brent disse que sabia onde ela estava. Disse que ouviu que ela estava envolvida em algo grande. Disse que se ela fosse inteligente, entregaria Juniper a ele por um tempo. Porque uma mãe ligada a criminosos ia perder sua filha rápido. O serviço de proteção à criança viria bater, e ele seria o único que poderia salvar a menina de uma vida à deriva. Talia ouviu cada palavra e sentiu seu sangue engrossar. Não porque ela acreditasse que ele tinha direitos, mas porque ela sabia que o que ele fazia de melhor era usar o medo dela para construir um mundo onde ele era sempre a fuga. E por muito tempo ela acreditou nisso. Mas desta vez, em vez de desmoronar, Talia olhou para Juniper, colorindo na mesa. Olhou para Golias deitado perto dos pés da criança. Depois olhou de volta para o telefone e ouviu a si mesma responder com uma calma que era quase assustadora, dizendo a ele que ele não tinha permissão para contatar ela ou a garotinha mais. E tudo o que ele dissesse a partir deste ponto seria documentado.
Brent deu uma risada curta e desdenhosa, o som como metal raspando dentes. Então ele soltou uma frase que congelou a espinha de Talia, dizendo que ele não precisava de direitos. Ele só precisava de uma história. Ele poderia ligar em uma denúncia de que ela tinha trazido sua filha para uma casa de gangue, que um homem perigoso estava ao redor dela, que a menina estava ameaçada e o sistema faria o resto, porque pessoas pobres sempre perdiam uma vez que eram arrastadas para o procedimento. Talia desligou, sua mão tremendo. Mas ela não era mais a mulher que só sabia agarrar sua filha e tremer no escuro. Ela ligou para Pierce imediatamente, e sua voz não implorou. Ela relatou. Cada detalhe claro, o número de telefone, o conteúdo, as ameaças, o nome de Brent. Quando Pierce perguntou se ela tinha provas de abuso passado, Talia ficou quieta por um instante e disse que tinha. Não muito, mas o suficiente. Fotos antigas, registros clínicos, algumas mensagens que pediam desculpas e depois ameaçavam novamente. E mais do que tudo, ela tinha sua própria memória. A coisa de que ela uma vez se envergonhou e agora ela tratava como evidência. Pierce não a deixou girar dentro da emoção. Ele disse a ela para seguir o procedimento. E Talia o fez. Ela concordou em instalar câmeras da maneira que ele instruiu. Não para gravar Vaughn ou a equipe de segurança, mas para documentar qualquer contato ilegal. Ela colocou uma pequena câmera na porta da frente, outra apontada para a entrada, outra na sala de estar, onde Juniper geralmente sentava. Tudo legal dentro da propriedade em que estavam ficando. E Pierce a lembrou de não provocar nada, apenas deixar Brent se expor. 2 dias depois, como um homem que vivia do cheiro do medo, Brent apareceu. Ele não dirigiu direto para o portão. Ele cruzou a área como se estivesse testando a reação. Então parou na estrada. Ligou novamente, sua voz deslizando para a súplica, dizendo que sentia a falta da menina, dizendo que queria conversar, dizendo que poderia dar dinheiro, e depois voltando para a ameaça, alegando que tinha amigos em certos escritórios, pessoas que acreditariam nele em vez dela. Talia não atendeu. Ela deixou as câmeras e as gravações fazerem seu trabalho, enquanto Pierce preparava a petição para uma ordem de restrição baseada no histórico de abuso e nas novas ameaças. E quando Talia assinou, ela sentiu sua mão ainda tremendo. Mas desta vez, estava tremendo com força. Porque ela estava colocando um limite no papel que a lei reconheceria. O que empurrou tudo de assustador para dramático foi um pequeno detalhe que Pierce descobriu quando cruzou dados. O número de Brent tinha chamadas recebidas e efetuadas com o número ligado a uma empresa de transporte de fachada que Vaughn estava rastreando. E Brent não era inteligente o suficiente para encontrar um endereço ou construir uma história que visasse os pontos fracos de Talia, tão precisamente sem alguém alimentando-o com falas. Pierce não contou a Vaughn imediatamente. Ele apenas disse a Talia que Brent não estava agindo sozinho. Alguém estava usando-o como isca e como um alto-falante para pressioná-la. E o único nome que se encaixava nesse estilo de jogo era Calder. Talia sentiu seu estômago apertar. Não de surpresa, mas da verdade brutal de que seu passado havia sido arrastado para esta guerra como uma arma. No entanto, pela primeira vez, ela não deixou isso quebrá-la. Ela transformou isso em uma ponte para provar coordenação, alvo, intenção. E conforme a ordem de restrição foi arquivada junto com as gravações, as imagens da câmera e o registro datado, Talia entendeu que estava fazendo a coisa mais difícil que uma pessoa que foi controlada pode fazer. Ela estava de pé na frente do sistema e dizendo: aqui está a evidência. Eu não estou pedindo piedade. Estou pedindo a lei para proteger minha filha. E se Brent era a mão suja de Calder, então ela cortaria essa mão com papelada limpa antes que ela chegasse perto o suficiente para tocar em Juniper. Quando a ordem de restrição contra Brent foi arquivada, Talia pensou que tinha ganhado um pouco de ar para respirar. Mas do outro lado do país, Chicago estava apertando como uma armadilha de ferro. E Vaughn era quem puxava o arame. Ele não bateu o punho na mesa. Não disparou tiros de aviso. Ele apenas trancou friamente cada porta pela qual Ardan havia passado uma vez. Cortou o acesso pouco a pouco. Mudou assinaturas. Redirecionou caminhos. E deixou iscas tentadoras o suficiente para que o traidor tivesse que deslizar para fora do escuro por conta própria. Ardan não suportava ter seus fluxos privados de dinheiro bloqueados.
Ele começou a entrar em contato com mais urgência, reabrindo contas que pensava estarem adormecidas, tentando mover uma quantia através de uma velha empresa de fachada. E a urgência o expôs como um peixe arrastado para a superfície por sua própria fome. Vaughan sentou-se sobre livros contábeis comparativos e viu o caminho do dinheiro da maneira que se vê pegadas na neve. E quando Pierce lhe enviou o link entre as chamadas de Brent e um contato de transporte suspeito, Vaughan não precisou de outra teoria. Ele sabia que Arden não tinha apenas vendido a agenda para Calder. Ele também estava usando pessoas de baixo nível como Brent para atacar o ponto fraco de Talia, usando o sistema e o boato para esmagar uma mãe sem nunca colocar a mão nela. Calder também não estava parado. Ele empurrou mídia suja em Wyoming de uma maneira astuta o suficiente para que todos assumissem que era local. Algumas postagens anônimas em grupos comunitários falando sobre uma mulher trazendo sua filha para a casa de um homem perigoso. Algumas chamadas de dicas vagas. Alguns sussurros sobre uma equipe de Chicago. E o xerife do condado começou a ser puxado para a linha errada de investigação, onde Talia era enquadrada como uma suspeita em potencial em vez de uma vítima involuntária. Pierce relatou sinais de que o xerife estava sendo pressionado a questionar novamente. Verificar. Construir um arquivo. E levaria apenas um pequeno erro, uma foto roubada, uma declaração cortada, para empurrar Talia para uma espiral onde ela poderia perder a custódia. Vaughan enfrentou uma escolha que homens como ele geralmente faziam rapidamente. Apagar o risco. Cortar a perseguição. Deixar Talia desaparecer do tabuleiro com um pagamento e um aviso. Ou protegê-la como um compromisso. Uma decisão que traria custo, risco e uma rachadura em sua filosofia de controle. Por um momento, Talia não estava em Chicago, mas ela ainda estava na mente de Vaughn como a imagem de suas mãos cavando neve. A frase que ela tinha falado, que não estava pedindo dinheiro, estava pedindo lei. E a maneira como ela mantinha Juniper atrás dela, como se estivesse guardando um pedaço de sua própria alma. Vaughan escolheu o caminho mais difícil. Não porque ele tivesse se tornado um homem bom, mas porque ele percebeu que se deixasse Calder usar uma mãe pobre como refém através do sistema, mais cedo ou mais tarde a mesma corda seria usada para amarrá-lo também. Ele ordenou a Pierce que abrisse um contra-ataque através da lei e da estrutura, começando a limpar as raízes sujas dentro de seu próprio império, cortando contratos de transporte com alta exposição legal, fechando empresas de fachada que não eram mais necessárias, consolidando segmentos que poderiam ser auditados independentemente, movendo o fluxo de caixa para canais com documentação mais legítima e exigindo que tudo o que ainda operasse carregasse papelada de seguro, conformidade e registros rastreáveis. Então, quando o escrutínio viesse, eles poderiam responder com a verdade preparada. Não com armas. As pessoas sob ele reagiram. Alguns com raiva porque os lucros cairiam. Alguns em pânico porque seu mundo sobrevivia em zonas cinzentas. Mas Vaughan não negociou. Ele disse que a violência superficial apenas fazia o nariz federal sentir o cheiro. E a verdadeira violência era saber quando puxar a corda das mãos do inimigo, deixando-o sem nada para puxar você. Ao mesmo tempo, ele apertou Ardan com uma armadilha de papelada, deixando-o assinar sua própria irregularidade, deixando-o se revelar através de e-mails e transferências que Vaughan estava esperando. E quando Ardan foi levado para um canto, Vaughan não o matou no local. Ele o manteve vivo para puxar toda a rede, porque Vaughan entendia que Calder não queria apenas ele morto. Calder queria que ele reagisse estupidamente para que todo o sistema entrasse em colapso. Em Wyoming, Pierce disse a Talia que Vaughan estava escolhendo lidar com isso através da lei primeiro, que eles não deixariam o xerife do condado transformá-la em uma sombra em um arquivo. E Talia ouviu isso com uma mistura de ódio e dor, porque ela não queria ser salva por um chefão. Mas ela também entendeu que a decisão de Vaughan estava mudando a forma da guerra. Não era mais sobre atirar na floresta, era sobre quem controlava a história no papel. Quem ficava de pé quando o sistema era transformado em arma. E em algum lugar entre contratos sendo cortados, raízes sujas sendo fechadas e rumores sendo sufocados por evidências, Vaughan havia escolhido um tipo de proteção que não transformava Talia em um risco que precisava ser apagado, mas em um compromisso que o forçou a mudar a maneira como existia. Menos violência, mais estrutura.
para reduzir o golpe da vingança antes que pudesse alcançar uma criança dormindo pacificamente ao lado de um cão de guarda. A nevasca voltou em uma noite em que Thalia pensou que tudo finalmente tinha começado a formar estrutura, como se Wyoming se recusasse a deixar alguém acreditar que podia controlar a natureza ou o destino. O vento martelava as grossas janelas da casa segura. A neve envolvia a floresta de pinheiros em faixas brancas e cegantes que transformavam as câmeras externas em estática tremeluzente. E dentro dessa estática, Calder Rusk escolheu seu momento para transformar o medo em um ritual. Thalia estava relendo o arquivo que Pierce havia preparado em caso de uma audiência de custódia. Sua mente passando por respostas curtas, limpas e processuais. Enquanto Juniper tinha trocado de roupa para pijama e estava sentada no tapete com seu animal de pelúcia pressionado perto de Golias. O cachorro meio adormecido, meio alerta. Respiração pesada, orelhas se contraindo de vez em quando para o vento. Então tudo mudou em uma única batida. O sistema de energia piscou como a mão de alguém fechando em volta de uma garganta. As luzes morreram. O aquecedor ficou em silêncio. E no instante em que a escuridão caiu, Thalia ouviu o vidro sendo tocado em algum lugar. Não o estilhaçar alto de um amador, mas o som silencioso de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Golias levantou-se com um rosnado tão profundo que o chão pareceu tremer. Juniper sobressaltou-se, olhos arregalados. Thalia puxou sua filha para seus braços, alcançou o telefone, mas o sinal gaguejou. E antes que ela pudesse ligar, a porta dos fundos se abriu com um movimento rápido demais. Preciso demais para ser um acidente. Ar frio e um cheiro metálico entraram. Sombras deslizaram como os próprios fantasmas da tempestade. A voz de um homem sussurrou o nome dela. Não para perguntar, mas para provar que sabia quem ela era. E um pano correu em direção à boca dela. Thalia girou, usou o ombro para proteger Juniper. Mas outra mão já havia agarrado a garotinha. Juniper conseguiu soltar um minúsculo mamãe antes de ser arrancada dos braços de Thalia. E esse som quebrou o controle de Thalia por uma fração de segundo. Apenas o tempo suficiente para a mordaça pressionar forte e sufocá-la. Ela lutou como um animal encurralado em uma armadilha. Mas o homem não a espancou até ficar inconsciente. Ele apenas apertou o aperto até o ponto exato que a fez entender que qualquer resistência seria apaga com o choro de sua filha. E Thalia se forçou a parar. Forçou-se a respirar pelo nariz. Forçou seus olhos a encontrar Juniper no escuro. Juniper estava sendo segurada perto do peito de alguém em um casaco grosso, tremendo, mas não gritando. Porque Golias avançou, garras raspando madeira, dentes brilhando brancos na escuridão. E no segundo seguinte, um apito agudo cortou como uma ordem. Um spray estranho atingiu o ar. E Golias recuou, espirrou forte, recuou. Não por medo, mas porque o cheiro queimava seu nariz como fogo. E os sequestradores usaram aquele instante para arrastar Thalia e Juniper para fora. A nevasca as engoliu no momento em que a porta se abriu. O vento esbofeteava rostos, a neve açoitava olhos. O capuz de Thalia foi puxado sobre sua cabeça, suas mãos amarradas, seu corpo empurrado para dentro de um veículo. Juniper foi colocada ao lado dela, ainda consciente, respirando rápido. E Thalia se inclinou para perto imediatamente. Protegeu sua filha com o ombro. Sussurrou na voz mais baixa que ela não deveria ter medo, que ela deveria olhar para a mãe, que ela só tinha que respirar com a mãe, que Golias as encontraria, que a mamãe prometia. O veículo rasgou através da brancura, em curvas que Thalia não podia ver, mas sentia no puxão do movimento. E ela se fez memorizar tudo através dos sentidos que ainda tinha. Pneus triturando gelo, o fedor de gasolina, uma explosão de rádio estalando, o ritmo da mudança de marcha, e uma frase trocada entre os homens que viajavam com elas que fez seu coração afundar. Estamos levando-as para a floresta, para que o rei de Chicago tenha que vir se ajoelhar. Thalia entendeu imediatamente que isso não era apenas sequestro, isso era isca. Calder não precisava matá-la imediatamente. Ele precisava dela viva o tempo suficiente para puxar Vaughan de volta para o lugar onde ele havia sido enterrado. Para transformar aquela quase morte em um círculo. Para repetir o poder como uma cerimônia. Como se a nevasca fosse uma igreja e o medo o voto. Quando o veículo parou, Thalia foi arrastada para a neve até os tornozelos.
o vento gritando através dos troncos das árvores, o hálito úmido e frio da floresta inundando seus pulmões. E mesmo com parte de sua visão bloqueada, ela reconheceu o vazio familiar de Shoshone, onde a luz não alcançava, onde as vozes desapareciam, onde cada rastro podia ser apagado pela neve como se nunca tivesse existido. Ela foi empurrada para um espaço aberto entre as árvores, forçada a ficar de joelhos, enquanto Juniper era mantida de pé ao lado dela. Outro homem se agachou e sussurrou no ouvido de Talia que se Vogue não viesse, ela seria enterrada com a neve como um ponto final limpo. E Talia sentiu Juniper tremendo ao seu lado. Sentiu o pânico da criança como eletricidade correndo por sua espinha. Mas ela não se permitiu desmoronar. Ela levantou o rosto, tentou ver através da neve, tentou encontrar uma abertura, um erro, um momento de descuido. Em outro lugar na floresta, Golias não desapareceu da maneira que eles assumiram. O cão sacudiu o spray, avançou para a tempestade. Nariz na neve, farejando, cavando, depois correndo. Seu corpo pesado cortando o branco como um arado vivo, seguindo o cheiro de Juniper e o cheiro do pano em talha. Sem comando, sem luzes. Apenas instinto protetor. E em Chicago, quando a mensagem criptografada chegou a Pierce, com coordenadas enviadas através de um canal interestadual, Vogue não quebrou nada. Ele apenas ficou em silêncio, seus olhos escurecendo. Então deu ordens como um homem puxando a guerra de volta para suas próprias regras, não correndo para a armadilha com raiva, mas construindo um plano para transformar este sequestro em algo que pudesse desencadear o envolvimento federal. Reunir evidências de crimes interestaduais, preservar registros de comunicação, rastrear o veículo através de câmeras de trânsito. Então, enquanto Calder encenava um ritual de poder na floresta, Vaughn encenaria uma armadilha maior com papelada, dados e redes legais apertadas o suficiente para que desta vez, o homem que gostava de enterrar pessoas na neve fosse enterrado sob suas próprias evidências. Na floresta de Shoshone, a nevasca distorcia tudo em um pesadelo em câmera lenta. Talia ajoelhada na neve espessa com as mãos amarradas nas costas, seus ombros doendo de frio e de ser arrastada. Enquanto Juniper estava perto ao lado dela, segurada por alguém em um casaco pesado. A criança tentava não chorar alto, mas sua respiração tremia em pequenas explosões trêmulas. E cada vez que o vento batia mais forte, Talia se inclinava para protegê-la por instinto, mesmo que suas mãos não pudessem alcançar. Calder Rusk apareceu como se tivesse saído direto da própria tempestade. Alto, casaco escuro, capuz cortando metade do rosto. No entanto, sua voz era clara e sem pressa. Ele disse que este era o lugar onde Vaughn havia aprendido que o poder não podia proteger ninguém quando não restava ar. E hoje ele queria que Vaughn se ajoelhasse no mesmo local para que pudesse entender isso uma segunda vez. Talia não viu Vaughn imediatamente, e esse atraso a assustou mais do que qualquer coisa. Porque ela sabia que Vaughn não correria para uma armadilha suicida apenas para provar que amava alguém ou provar que era forte. Ele tinha falado sobre caminhos limpos, sobre estrutura, sobre não deixar o inimigo escolher as regras. Quando o som de um motor subiu à distância, não rugiu. Chegou como uma linha fria e reta cortando a neve. Então ficou em silêncio. E alguns dos homens de Vaughn apareceram na borda, não chegando mais perto, mantendo distância como pontos de ancoragem. Vaughn saiu por último, não vestido para impressionar, não carregando o ar de um chefe entrando em uma reunião. Ele entrou na floresta como um homem que já esteve debaixo da terra aqui e não tinha a intenção de repetir isso. Seu olhar varrendo rápido, localizando Juniper primeiro, depois parando em Talia. E naquele instante, Talia viu a mandíbula dele apertar. Mas ele não deixou a emoção guiar seus pés. Vaughn falou com Calder com uma calma que era quase cruel. Perguntou o que ele queria. Calder riu e disse que queria que Vaughn admitisse que a rota de transporte pertencia a ele, que Vaughn recuaria, que Vaughn assinaria um acordo de transferência em troca das vidas da mãe e da criança. E então ele acrescentou uma linha que congelou Talia, dizendo que também queria saber como Vaughn havia sobrevivido, quem o havia puxado para cima, quem o havia mantido vivo, porque ele precisava de cada testemunha apagada para que esta história de poder pudesse ser fechada como um corte limpo. Vaughn não correu para discutir.
Ele perguntou a Calder quem dentro de sua organização havia sido contatado, cujo nome havia vendido a agenda. E quando Calder disse Arden Vale como se fosse um orgulho, Talia viu que Vaughn não parecia surpreso. Apenas como se tivesse acabado de colocar mais um ponto em um mapa que já tinha desenhado. Calder continuou falando com confiança sobre o oleoduto, sobre remessas movendo-se através de rotas federais, sobre como ele comprava informações de pessoas que pareciam limpas. E essa confiança era exatamente o que Vaughn queria. Vaughn o pressionou a dizer mais. Pressionou-o a mencionar onde as evidências eram mantidas. Pressionou-o a mencionar chamadas, transferências, intermediários. Como se Vaughn estivesse conduzindo um interrogatório no meio da floresta. E Calder não percebesse que cada frase estava se transformando em uma forca. Um dos homens de Vaughn segurava um telefone gravando. Um pequeno dispositivo já rodando dentro de um bolso, e Vaughn puxou a conversa para mais longe, ficando tão calmo que Calder começou a pensar que Vaughn estava com medo. Vaughn disse que se Calder queria a rota, ele tinha que provar que era grande o suficiente para segurá-la sem trazer o calor federal sobre ambos. E Calder riu e disse que o governo federal era apenas um fantasma. E ele tinha comprado os fantasmas também. Talia ouviu e entendeu que Vaughn não tinha vindo apenas para resgatá-las. Ele tinha vindo para transformar Calder em sua própria confissão. Então, quando a tempestade passasse, o que restaria não seria o testemunho de uma mãe pobre, mas evidências interestaduais pesadas o suficiente para trancar as portas de outro império. Mas Calder não era ingênuo. Ele carregava um tipo orgulhoso de maldade. E no momento em que Vaughn deu um passo mais perto, como se estivesse aceitando os termos, Calder deu um pequeno sinal. Uma mão enluvada mantida baixa. E o tiro veio não da frente, mas de um ângulo escondido entre as árvores. O tiro final de um homem que sempre mantinha uma carta suja para terminar o jogo. Talia só conseguiu gritar o nome de Juniper. O sequestrador puxou a criança com força. E naquele instante de caos, Vaughn se lançou. Não para matar Calder, mas para proteger, seu corpo se transformando em uma barreira entre a linha da bala e as duas. E o projétil o atingiu com um impacto surdo e pesado que o fez se contorcer como se o próprio vento o tivesse quebrado. Golias surgiu do nada como um trovão. O cão avançou para a lacuna entre as árvores, seu peso maciço jogando um atirador no chão. Dentes brilhando brancos, um rosnado vibrando através da neve. Criando alguns segundos salvadores para os homens de Vaughn puxarem Juniper para a liberdade, para as amarras de Talia serem cortadas, e para Vaughn ficar de pé uma batida a mais antes que seus joelhos atingissem a neve. A nevasca engoliu gritos e passos, sombras colidindo e branco total. Mas Talia só viu Vaughn. O sangue se espalhou pelo tecido escuro, vermelho profundo contra a neve como uma verdade que não podia ser negada. Ela caiu de joelhos ao lado dele, suas mãos trêmulas tocando o rosto dele. Ele estava mais frio do que na noite em que ela o desenterrou, mas seus olhos ainda estavam abertos, ainda claros, ainda fixos nela como se ele precisasse ter certeza de que ela e Juniper estavam vivas. Talia se envolveu ao redor dele, não pensando mais em ir embora, não pensando mais em saídas limpas ou papelada. Apenas a sensação bruta de um homem desmoronando na floresta para protegê-la e a sua filha. E no som do vento, ela percebeu que tinha cruzado o limite que lutou para manter. Ela não podia mais ficar fora da vida de Vaughn, porque a partir do momento em que ele usou seu próprio corpo para levar o tiro, suas vidas foram amarradas por uma corda, brutal e impossível de cortar. O hospital em Cody estava branco e ofuscante novamente, assim como na primeira vez. Mas agora, Talia entrou com o sangue de Vaughn ainda manchado em sua manga e água derretida pingando de suas calças como prova que ninguém podia negar. Juniper estava sentada encolhida em uma cadeira da sala de espera, agarrando seu animal de pelúcia. Golias pressionado perto dos pés da criança, com os olhos fixos nas portas de emergência. E Talia ficou lá observando a maca voar pelo corredor, ouvindo médicos gritarem nomes de medicamentos, ouvindo sapatos baterem no chão e o bip urgente do monitor cardíaco. E ela percebeu que estava tremendo, não de frio, mas do fato de que ela tinha carregado um homem de volta da beira da vida e da morte uma segunda vez. Vaughn foi levado direto para a cirurgia. As portas bateram e o tempo se transformou em algo que você não podia mais medir. Apenas minutos esticados como corda, apertando em volta de uma garganta.
Talia não conseguia sentar, não conseguia ficar de pé, seu olhar colado na pequena janela da porta, como se olhar com força suficiente pudesse impedir o batimento cardíaco dele de cair. Pierce chegou depois, seu rosto ainda controlado, mas seus olhos puxados como um arame. E ele perguntou se Talia e Juniper estavam feridas antes de perguntar qualquer outra coisa. E naquele momento raro, Talia viu que ele não era apenas um advogado. Ele era a pessoa segurando toda a estrutura de pé para que não desmoronasse. Uma enfermeira correu para fora e disse que Vaughan tinha perdido muito sangue. Eles tinham removido a bala, mas o coração dele tinha entrado em um ritmo irregular, e eles estavam tentando estabilizá-lo. E logo então, um alarme gritou de mais fundo dentro da área de operação. Um som cortante e áspero que fez Talia pular de pé, suas mãos esmagando o corrimão até doer, enquanto Pierce colocava a mão no ombro dela como se a impedisse de se jogar na porta. O coração de Vaughan parou uma vez. Apenas uma vez. Mas aquele único momento derrubou todo o mundo de Talia em um buraco profundo. Ela ouviu alguém chamar um código, ouviu contagem, ouviu o estalo de um choque, e por alguns segundos ela pensou que veria uma mão alcançando através da neve novamente. Mas desta vez não haveria terra para cavar, sem vento para lutar. Apenas uma porta indiferente. Então o bip retornou, lento e pesado, mas presente. Uma linha fina de sobrevivência puxada de volta da beira. Talia desabou em uma cadeira, não chorando alto, apenas exalando como alguém que conseguiu devolver um pedaço de uma alma que não tinha entendido que estava segurando em confiança. Além da batalha pela vida de um homem, outra batalha já estava se movendo através de papelada e dados. Porque as chamadas, as coordenadas, as gravações, as câmeras de trânsito e o rastro de movimento interestadual que Vaughan e Pierce haviam preparado significavam que o caso não era mais local. Ele subiu ao nível federal da maneira exata que Calder sempre zombou. E desta vez, a luz federal não oscilou em direção a Talia como suspeita. Ela mirou direto na operação de sequestro e transporte de Calder. Ninguém contou a Talia cada detalhe. Mas ela viu funcionários desconhecidos em trajes do governo aparecerem. Viu o tom do xerife local mudar. Viu perguntas pararem de soar como acusações e começarem a soar como coleta. E ela entendeu que o equilíbrio havia mudado uma vez que a evidência se tornou pesada o suficiente para puxar um crime interestadual debaixo do cobertor de neve do boato. Calder foi preso não por causa de uma história emocional, mas porque ele entrou em uma armadilha de evidências de sua própria criação. Porque as palavras que ele falou na floresta se tornaram uma corda. Porque a rota de seu veículo foi costurada de volta através de dados. E porque sequestrar uma mãe e uma criança através das fronteiras estaduais era o tipo de coisa que o sistema não podia ignorar. Arden Valley foi tirado do tabuleiro da maneira que Vaughan havia planejado. Não com um tiro em um beco escuro, mas com o colapso da rede da qual Arden dependia. Contas congeladas, transações examinadas, aliados se afastando, e no final, ele se tornou um elo aberto para arrastar o resto da corrente atrás dele. Enquanto isso, Pierce não deixou Talia ser varrida para o caos. Ele completou o arquivo de proteção e o arquivo de custódia, da maneira que um homem sela uma porta antes que o vento possa forçar sua entrada. Ele apresentou evidências adicionais de ameaças anônimas, da conexão entre Brent e o contato de transporte, do fato de que Talia era uma vítima deliberadamente visada. E ele trabalhou através do procedimento adequado, para que qualquer tentativa de manchá-la fosse bloqueada no início. Quando um assistente social ligou para verificar sob o protocolo padrão, Pierce já tinha respostas prontas. Papelada pronta. Histórico médico e escolar de Juniper, pronto. Tudo preparado para que a história não pudesse ser reescrita por alguém com dinheiro e esquemas. Talia olhou para as pastas grossas. Olhou para sua própria assinatura página após página. E ela percebeu algo que nunca tinha acreditado antes. A lei nem sempre estava do lado dos pobres, mas podia se tornar uma armadura se ela fosse teimosa o suficiente para não desistir e cuidadosa o suficiente para manter evidências. E foi essa teimosia, não a violência na floresta, que manteve Juniper em seus braços, onde ninguém podia levá-la embora com um único relatório sujo. O inverno em Wyoming recuou lentamente como um animal ferido que não desapareceu da noite para o dia, mas desapareceu um pouco mais a cada fina faixa de sol na neve.
E a vida de Talia não se transformou em um conto de fadas só porque Calder foi preso ou porque Vaughan sobreviveu. Começou a parecer uma casa reconstruída com disciplina, com horários pontuais, com pequenos hábitos repetidos até que o medo não controlasse mais cada respiração. Vaughan se recuperou da maneira que um homem acostumado à dor se recupera. Ele não transformou o quarto do hospital em um palco. E ele não usou um anel ou uma grande promessa para tranquilizar Talia. Em vez disso, quando o médico finalmente permitiu que ele se sentasse por mais tempo, ele chamou Pierce e colocou uma pilha fina de papéis na frente de Talia, que ainda parecia pesada. Dentro havia um documento que declarava claramente seu direito de sair a qualquer momento. Sem condições, sem ameaças, sem barganha. E ao lado dele, uma conta em nome de Talia, para que ela pudesse gerenciá-la sozinha. Um plano vocacional legal que ela poderia escolher em seu próprio ritmo. De certificação de segurança no local de trabalho, a habilidades de serviço e gerenciamento. Mais um caminho de trabalho limpo para que ela nunca tivesse que voltar para aquela mesa de cozinha amassada no velho trailer, contando notas amassadas com medo. Vaughan disse brevemente que não queria que ela ficasse por causa de dívida ou medo, ou porque ela tinha sido colocada dentro de uma gaiola dourada. Ele queria que ela ficasse apenas se sentisse paz dentro de sua própria decisão. E essa frase fez os olhos de Talia arderem e sua garganta apertar, porque a vida toda das pessoas raramente lhe entregaram liberdade no papel, em vez de alimentá-la com promessas. Juniper lentamente retornou ao ritmo de ser uma criança. Ela aprendeu a dormir a noite toda novamente. Ela aprendeu a rir sem se encolher com o vento. E todas as manhãs, ela amarrava o cabelo no espelho e ia para a escola em um casaco quente com golias, seguindo-a até a porta e depois deitando para guardar como uma fechadura viva. Enquanto Talia estava na cozinha fazendo o café da manhã, observando sua filha sair e percebendo que a coisa mais preciosa não era uma casa grande ou uma multidão de proteção. Era a sensação de que sua filha estava crescendo em algum lugar com amor e com limites. Vaughan não tentou conquistar Juniper com presentes ou espetáculo. Ele simplesmente aparecia nos momentos certos. Mantinha a voz baixa. Mantinha a distância suficiente para que ela não sentisse medo. E quando Juniper finalmente lhe entregou um desenho bagunçado de um cachorro enorme e uma mãe parada sob a neve, Vaughan segurou o papel por um longo tempo, como se estivesse aprendendo a valorizar algo que não podia ser comprado. Talia o observou naqueles dias comuns e entendeu que o amor, se existisse, não era uma tempestade de emoção. Era a maneira como um homem que viveu pelo controle começou a respeitar limites. Começou a dar a ela uma escolha real. Começou a amar através da presença constante em vez de poder. Ela escolheu ficar não por dinheiro, não porque tinha medo de perder uma tábua de salvação, mas porque pela primeira vez ela viu que segurança não era alguém protegendo-a para sempre. Segurança era estar em seus próprios pés, em um mundo com lei, com evidências, com verdade. E ao lado dela, um homem disposto a mudar para não danificar a inocência de uma criança. A lição desta história pode ser simples e ainda brutalmente difícil. Coragem nem sempre são grandes gestos. Às vezes é uma mãe mantendo a calma em uma nevasca, dizendo não ao passado, aprendendo a usar a lei como armadura e escolhendo um amor construído sobre disciplina e respeito em vez de uma bela promessa que é vazia. Se esta história tocou algo em você, por favor, inscreva-se no nosso canal e lembre-se de curtir e compartilhar para nos apoiar e para ouvir mais vídeos envolventes todos os dias. Como você se sente sobre a jornada de Talia e Vaughan? E você consegue conectar algo nela à sua vida real? Deixe um comentário para que possamos ouvir o que está em seu coração. Olá, e nos vemos novamente no próximo vídeo.